Você vê que eu sou um cara otimista. Pessoal, a gente vai falar sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Eu vou ficar aqui em cima só para ficar mais fácil de vocês me verem. Sempre que eu falo desse projeto, eu já falei bastante desse projeto e de repente alguém até já me ouviu falando alguma coisa dessa, ele é um projeto que me empolga muito. Porque muito disso que vocês falaram, muito disso que foi falado na apresentação anterior, muito do que vocês perguntaram, muito da conversa de vocês, ele tem muito a ver com o trabalho que a gente faz na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E acho que para quem está hoje dentro da universidade, ou para quem tem qualquer ligação com o tema GEO, é essencial que tenha conhecimento daquilo que está acontecendo no Brasil hoje nessa área de GEO. E a gente faz uma distinção, e eu vou me antecipar para falar isso, porque eu sei que depois no futuro vocês vão ver isso. Eu tenho algum tempo já que eu trabalho com GEO, minha formação não é GEO, é TI, mas eu já estou trabalhando com GEO há algum tempo. Meu trabalho sempre, minha linha de pesquisa principal sempre foi integração e interoperabilidade de dados, e eu vim trazer esse conhecimento para dentro da área de GEO. E a gente observa dois públicos muito diferentes hoje com dados geoespaciais no Brasil. Nós temos um grupo que era o grupo que estava acostumado a entrar no site do IBGE, ou entrar no site da CPRM, ou de qualquer coisa, e encontrar lá um monte de produtos GEO em PDF. E aí ele encontrava aquele negócio lá e falava assim, poxa, tem aqui alguns PDFs que já se sentiam até felizes alguns, porque aquele negócio só encontrava em papel. E depois, quando encontrou em PDF, já achou que era uma coisa interessante. Mas depois tem um público que começa a ser um pouquinho mais exigente. Em PDF eu não consigo fazer muita coisa com esse negócio. Eu quero um pouquinho mais. E esse público, quando ele enxerga o que está acontecendo hoje, a forma como os dados estão sendo disponibilizados, a quantidade de dados e informações que vocês têm disponíveis, as informações que vocês podem gerar a partir dos dados que estão disponíveis hoje, esse pessoal fica animado, fica empolgado, acreditando que o negócio está evoluindo. O pessoal que está saindo da universidade, o pessoal que está dentro da universidade, que está saindo da universidade, ele vive um momento um pouquinho diferente. Ele consulta, ele enxerga dados, informações e fala assim, caramba, não é possível que ainda não tenha aquilo. Não é possível que esse dado esteja nessa qualidade. Por quê? Porque parece que o negócio sempre esteve ali. Hoje, o que o Google fez, o que essas várias outras instituições que começaram a disponibilizar dados GEO para a gente, em larga escala, ele fez parecer que esse negócio é muito simples, que é muito fácil, de que isso sempre esteve ali. Sempre existiu. Mas não é assim. Então, a gente vê dois impactos diferentes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais quando a gente faz essa distinção de público. Aquele pessoal que eu não sou, eu tenho um pouquinho mais de idade do que eu aparento, eu acho, mas eu também já não tenho tanta idade. Mas eu fazia meus trabalhos, principalmente na ensino fundamental, agora mudou de nome, no primeiro grau, que era primeiro grau, eu fazia lá, indo na biblioteca, pegando mapa em papel para fazer as coisinhas lá. E vocês podem, se vocês entrarem no YouTube hoje e digitarem lá, aula de geografia e INDE, vocês vão ver alunos aprendendo geografia, que era de primeira a quarta série no antigo esquema lá, aprendendo geografia num visualizador, que está online, combinando camadas, abrindo o livro de geografia, vendo assim, o PIB aqui, per capita distribuído aqui, vamos ver ele lá agora na ferramenta e vamos cruzar essa informação com uma série de outras informações que eu tenho aqui. Isso é uma mudança, gente, de poucos anos. E é uma mudança radical. E por ser uma mudança que aconteceu rápido, às vezes a gente tem essa quebra de público que eu falei, daquele que conhecia os dados antes, daqueles que estão acostumados lá a fazer referenciamento em cima de PDF, dobrando um pouquinho o dado para cá, empurrando um pouquinho para lá, que o pessoal da cartografia não me escute, para poder chegar no lugar certo. E hoje você está vendo o cara que está, pelo menos, tendo a possibilidade de cruzar informações e identificar o erro. Hoje o cara fala assim, que absurdo, aquela agência da Previdência está caindo dentro do mar. Antigamente não caía, porque você botava um PDF em cima do outro, apertava um pouquinho para cá, apertava um pouquinho para cá, e ele não caía dentro do mar, mas você está tendo visibilidade da informação que você tem disponível. E essa introdução toda,
é para falar do que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, das suas motivações, de quem está envolvido nela. Quando a gente fala em uma infraestrutura de dados espaciais, é importante destacar que a gente não está falando só de tecnologia. Para esse negócio funcionar, para que esses anseios todos por informação, e informação de qualidade, informação na granularidade certa, informação da forma correta, que eu consiga pegar aquela informação e trabalhar para gerar uma outra informação, ou pegar aquele dado para gerar uma outra informação, para que isso aconteça, não é só tecnologia. Não adianta eu vir aqui falar para vocês de uma ferramenta, disso, daquilo, porque não é isso que vai fazer funcionar. Tem um monte de coisa envolvida. Tem o compromisso das instituições em publicar e disponibilizar os dados. Se não disponibilizar dado, não tem, gente. Se não disponibilizar dado num conceito, que é um conceito que o Brasil está adotando como uma política de Estado e não uma política de governo, eu sempre faço essa distinção, porque é uma política de Estado, não é algo desse governo somente, é algo que tende a perdurar. A política que o Brasil está adotando é uma política de dados abertos, onde as pessoas conseguem trabalhar aqueles dados para gerar outras informações, com URLs persistentes, que eu não preciso me preocupar de ter a informação na minha máquina, porque aquilo sempre está disponível online para mim numa URL persistente. Então o conceito muda muito. E para que isso aconteça, não é só tecnologia. Tem pessoas envolvidas que precisam ser capacitadas, precisam estar de acordo, aderentes a esse novo modelo. Eu tenho dados que têm que estar disponíveis, e disponível de forma que as pessoas consigam reutilizar esses dados. Tem uma questão institucional que é extremamente importante e parte, por exemplo, essa distinção que eu faço quando eu falo de dados disponíveis no Brasil, de Estado e governo, é uma questão institucional, porque dá uma diretriz para as instituições brasileiras a despeito de quem está governando elas. A despeito se o presidente de tal órgão é dessa ala ou é daquela ala, é uma política de Estado, é o que a população brasileira demanda, que está querendo. Né? Tecnologia também faz parte desse negócio e, principalmente, normas e padrões. Porque sem normas definidas e padrões definidos, não há integração de dados. Aí me permito até usar alguns exemplos do que vocês já falaram aqui. Vocês perguntaram sobre bases de dados. Como estruturar minhas bases de dados? Hoje você tem bases de dados estruturadas de formas completamente diferentes. Isso é um problema. Então, hoje, constantemente, alguém liga lá para mim e fala assim, Wesley, ou para qualquer outra pessoa lá da nossa área, e pergunta assim, eu preciso de uma base estruturada ou de um script para a criação de uma base de dados no modelo da EDGV, que é a Estrutura de Dados Geoespaciais e Vetoriais do Brasil. E aí a gente fala assim, legal, é importante você ter uma estrutura de dados definida, mas muito mais importante é a forma como você dissemina os dados. Hoje a gente não tem grandes problemas em armazenar shape, KNL, GML, qualquer dessas coisas. É muito mais importante o padrão que você está usando para disseminar essa informação, que pode estar armazenada de qualquer forma, do que a base de dados que você usa para armazenar a informação. Esse negócio. E vocês vão ver isso na prática quando eu mostrar para vocês as ferramentas ali, mostrar como é que esses padrões acontecem. Mas isso só foi possível porque teve um monte de gente que trabalhou em normas e padrões. Hoje, quando se fala, antigamente a gente falava em metadados, causava arrepio na maioria das pessoas. Mas metadados são essenciais. Metadados são dados e informações que descrevem, que permitem você saber como que você usa, qual é a qualidade daquele dado, onde que você encontra aquele dado para você utilizar. Então, hoje, já está ficando natural todos os produtos terem seus metadados acompanhados a ele. Antigamente, me permito falar muito do IBGE, porque eu sou do IBGE, então eu vou contar os exemplos do que eu vejo lá. Mas antigamente, o IBGE publicava um produto qualquer e um monte de gente ligava para lá para perguntar qual era a qualidade daquele negócio, se eu posso usar, se eu não posso usar, como é que está isso, como é que não está isso. Hoje você tem essa informação disponível para você, junto com o produto. E você escolhe o que você vai utilizar a partir daquilo que você lê no produto que está sendo disponibilizado. Por exemplo, eu posso depois, se a gente estiver acessando a internet aqui, mostrar para vocês o visualizador da Índia, o catálogo de metadados, e vocês vão buscar por lá por bacias hidrográficas. Vocês vão achar 3, 4 bacias hidrográficas diferentes. Vão achar uma bacia hidrográfica da Agência Nacional de Águas, vão achar uma outra que foi o IBGE que distribuiu por causa de um convênio com não sei quem, e qual que vocês vão usar? Aquela que melhor se adequa à necessidade de vocês. E como é que vocês vão saber qual é a que melhor se adequa?
porque está escrito no metadados a qualidade de cada uma delas. Então, hoje nós temos um padrão de metadados brasileiro. É o perfil MGB. E isso foi um trabalho que foi feito para que a gente pudesse ter o fundamento, ou ter as bases, para que a IDE brasileira, a Infraestrutura Nacional de Dados brasileira, pudesse ser construída. Pode passar, por favor. Aí vocês não são um público que precisam ouvir falar sobre motivações, objetivos e justificativa. Motivação é que o dado geo nunca esteve tão presente na vida de todo mundo como está hoje. Né? E tem muito mais do que isso. A gente falou sobre aquela distinção de, antigamente a gente pegava o dado em PDF e tinha que ficar adequando para ele poder estar certinho e tal, mas hoje em dia a gente continua tendo alguns problemas muito sérios. Por exemplo, quem trabalha aqui com georreferenciamento? Já fez alguma coisa de georreferenciamento? De pegar alguma coisa, entrar lá e fazer um georreferenciamento? Que seja, vocês fizeram em cima de quê? Qual era a base? Qual era a base primordial, a camada mais elementar lá? Google, por exemplo, provavelmente. Os traços lá foram em cima do Google, em cima aquele outro da Microsoft, eu esqueci o nome, o OpenStreetMap, ou qualquer um desses. Vocês não acham que nesse momento, e aí eu já começo a provocar algumas coisas que a gente acaba provocando mesmo, você não acha que nesse momento era importante a gente ter uma camada do Brasil, produzida pelo Brasil, uma camada fundamental do Brasil? Agora, olha os problemas disso. Quando a gente estava pensando em infraestrutura de dados espaciais, nós chamamos o pessoal de Portugal, que era o Julião, o nome dele é Julião, Rui Pedro Julião. Ele foi falar sobre infraestrutura nacional, infraestrutura de dados espaciais. Portugal é um dos precursores em infraestrutura de dados espaciais. E a gente falou para ele assim, mas qual é o elemento fundamental lá? Qual é a camada principal? A camada base lá de vocês, sobre a qual vocês constroem os produtos de vocês? Porque a gente parte de um pressuposto que se os produtos das diversas instituições brasileiras forem construídas em cima de uma mesma base, elas possivelmente estarão mais aderentes uns aos outros. Aí ele falou assim, esse negócio é complexo. Lá em Portugal, a gente tem que contratar um voo. Ele voa a Portugal em uma semana. Voa ao Rio em uma semana, que já tem dificuldade. Então, a nossa realidade é uma realidade completamente diferente. E aí eu vou adiantar uma coisa que eu vou falar lá na frente também. Por isso a necessidade, gente, que as pessoas estejam envolvidas nesse trabalho, que as universidades estejam envolvidas, que a gente tenha. E a infraestrutura nacional ela é pensada de forma colaborativa, ela é construída de forma colaborativa, por isso que é importante que as pessoas estejam juntas nesse trabalho. A realidade de Portugal é uma realidade completamente diferente da nossa. Hoje, para que você tenha uma informação, uma camada base do Brasil, é necessário que todos os órgãos que fazem compras de imagem de satélite, que todos os órgãos que produzem algum tipo de cartografia, que a DSG que trabalha lá, que é a divisão do Exército, que trabalha com as escalas cadastrais, se una às outras que trabalham com outras escalas, para que a gente possa ter essa mesma nossa pirâmide de dados brasileiros definidas. E para juntar todo mundo, também não é tão simples assim. Mas a infraestrutura nacional, ela se coloca como um ponto de encontro onde todas as pessoas devem caminhar para ele para que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho. Quando vocês virem a infraestrutura, por exemplo, o visualizador da Indy ali, vocês vão ver que as camadas bases, as camadas fundamentais dele, são OpenStreetMap, que é um projeto legal, que é o Google, são as 3 camadas do Google, satélite, physical e aquela outra lá. Mas a gente tem necessidade de ter uma que seja brasileira, uma que seja a nossa, sobre a qual todos os órgãos e instituições deviam trabalhar. Né? Uma outra justificativa é que o acesso aos dados que é produzido em qualquer órgão do governo, o acesso aos dados que são produzidos dentro da universidade, de uma universidade pública, eles devem estar disponíveis e devem estar disponíveis gratuitamente. E mais do que isso, deve ser fácil de achar. E mais do que isso, uma vez que eu achei, eu tenho que conseguir usar.
E aí o exemplo que eu sempre dou nesse sentido é de que uma vez eu participei de uma mesa, e eu já falei isso em outras apresentações, então se já ouviram, me perdoem, e era sobre dados gravimétricos. Dados gravimétricos, eu estudei para participar da mesa, são os dados de gravidade posicionados na superfície, basicamente. Tá? São os dados de gravidade. Por que eu fui? Porque era integração de dados gravimétricos. Então tinha integração, vou eu. Cheguei lá, e uma pessoa que estava na mesa, ela virou para mim e falou assim, o IBGE não cumpre o seu papel social. Eu fiquei preocupado quando ela falou isso, porque ela parecia saber mais do IBGE do que eu. Porque depois ela citou a missão do IBGE. Quando ela citou a missão e falou que não cumpriu o papel social, eu falei assim, sabe do que ela está falando. E ela falou assim, porque quando o IBGE disponibiliza seus dados em PDF, ou em JPG, ou em isso e naquilo, ele não cumpre o seu papel social. Porque para que serve aquele dado nesse formato para mim? Aí, graças a Deus, eu já estava participando desse trabalho da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Você já ouviu falar na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais? E a gente começou a falar um pouquinho. E eu não vou entrar no mérito se ela estava certa ou se ela estava errada. Mas a verdade é que eu preciso ter o dado a tempo, se é um dado produzido, se esse dado existe, foi produzido por recurso público, ele tem que estar disponível a tempo, fácil de ser localizado e fácil de ser utilizado. Quando nós estávamos fazendo o lançamento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, o portal de lançamento, logo naquele mesmo no mesmo dia, antes de sair do hotel para o lançamento, eu ouvi uma entrevista de duas pessoas sendo entrevistadas, sobre aquele acidente que aconteceu em Niterói, no Morro do Bumba. E um foi o pessoal do bombeiro, era um tenente do Corpo de Bombeiro, e ele falava assim, nós gostaríamos de ter informações mais precisas do local para que nós pudéssemos fazer uma melhor avaliação do porquê que aconteceu, da quantidade de pessoas atingidas. E nós não temos. Logo em seguida, veio alguém da Prefeitura de Niterói e falou assim, não, nós temos todas as informações sobre o local e nós vamos fazer uma análise. Quem que está certo? Os dois estão certos. Por quê? Eu tenho a informação. Agora, se eu não disponibilizei, se está na minha gaveta, o outro está certo. Ele não tem informação. Só que essa informação provavelmente foi produzida com recurso público, devia estar disponível para todo mundo, não tem nada de segurança que pudesse impedir que esse negócio fosse disponibilizado. E além disso, ainda existe uma série de outros problemas, outras dificuldades, que você só identifica quando você começa a trabalhar com esse tipo de dado ou tipo de informação. Vocês sabiam que a gente tinha uma dificuldade muito grande para disponibilizar dados relacionados a aglomerados subnormais, ou favelas, ou coisas assim? Porque isso podia impactar no valor do IPTU do lado ali? Se eu começo a mostrar isso, o cara do IPTU pode começar a questionar. Fala assim, não, mas eu pagava um IPTU de R$1.000 quando não tinha nenhum aglomerado à minha volta. Agora está todo mundo morando aqui do meu lado, eu vou continuar pagando R$1.000? Por isso que essa cultura da informação disponível, ela é uma cultura que tem que estar enraizada nas pessoas. E as pessoas vão passar a arrumar outra forma. Mas eu ganhava dinheiro com esse negócio, eu vendia o meu dado, agora você está falando que eu tenho que disponibilizar? Passa a agregar valor ao seu dado de informação e vai ganhar dinheiro de outra forma. Mas é uma cultura que precisa ser trabalhada, que a gente precisa ter. E ainda mais para quem está dentro da universidade, já tem que sair com esse pensamento. Que a informação disponível é informação disponível a tempo, com isso tudo que a gente já falou. Então, isso são as justificativas, objetivos e motivações da infraestrutura de dados espaciais nacional. Pode passar, por favor. Então, a partir de toda essa conversa, em 2008, construiu-se um decreto que ele definia um conjunto de políticas, falava sobre a importância de dados e metadados, dizia que um dado, para ser considerado um dado oficial brasileiro, ele tem que ter seus metadados associados a ele. E esse decreto, ele dava 180 dias para um grupo, tinha um comitê chamado SINDI, e esse SINDI tinha 180 dias para escrever um plano de ação para a implantação efetiva da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais no Brasil.
Isso foi feito com a participação, eu acho que a próxima transparência fala disso. Pode passar, por favor. Isso. Aí esse grupo foi feito, tinha 115 integrantes de cerca de 23 órgãos diferentes. Esse plano de ação pode ser encontrado no website da Concar, concar.gov.br, www.concar.gov.br. Lá vocês conseguem baixar esse plano de ação, você vai ver que ele define uma série de ações mesmo para a implantação dessa infraestrutura. E tem umas coisas bem legais. Tem um capítulo de capacitação que é muito legal, que foi coordenado pela Valéria, que está aqui. Tem um capítulo de divulgação, de capacitação. Nesse capítulo de capacitação, o que eu achei super legal foi que as pessoas não se intimidaram com a dificuldade que estava na frente delas. Eram pessoas de diversos órgãos diferentes, não era a vontade de uma instituição, eram várias instituições diferentes, e eles previram lá naquele capítulo de capacitação crianças de primeira a quarta série, crianças de adolescentes aprendendo geografia, aprendendo cartografia na infraestrutura nacional de dados espaciais. E naquele momento aquilo soava como uma utopia. Mas vem cá, gente, fazer 115 pessoas de 23 órgãos diferentes se juntarem para escrever um plano de ação em 180 dias, também não é muita coisa, não é muito simples, não. E hoje em dia a gente está vendo aquilo tudo que foi pensado lá por esse grupo todo de pessoal sendo realizado e acontecendo hoje em dia. A ponto de, vocês ouviram o palestrante anterior falou sobre a W3C, que ela propõe padrões, padrões para as instituições que trabalham com web, para quem desenvolve para web. A W3C convidou o pessoal da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para apresentar para eles os padrões. A W3C depois nos convidou para um evento de governo, onde aquilo que ela sempre falou de que é possível você ter os padrões, fazendo com que, movimentando uma infraestrutura, acontecendo de fato. Então, em todas as instâncias, seja ela no institucional, seja ela na de tecnologia, a gente está vendo um avanço muito grande dessa infraestrutura. E o que a gente precisa continuar trabalhando, eu vou ser repetitivo, é a cultura de informação geoespacial no Brasil, através da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, está ali, pode passar. O principal conceito dessa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que ela tem por base, qual é o princípio básico dela? Para mim, a informação tem que estar disponível de forma fácil, dentro do possível, sempre que possível, gratuita, com informações complementares para que a pessoa possa utilizar, saber como utilizar, onde encontrar aquele negócio. Essa é a base, é a raiz. E o adicional que a gente faz é qualquer pessoa. Qualquer pessoa envolve o especialista e envolve o leigo. O especialista é aquele que consegue abrir o Quantum GIS, o GVSIG, o ArcMS, o ArcProject, qualquer coisa lá, abrir e consumir aqueles dados de uma forma e cruzar com outras informações. E o público leigo é alguém que eu só quero clicar num botão e quero visualizar aquilo na tela. Então, o que norteou, os princípios que nortearam essa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais são esses que eu estou falando para você. A informação tem que estar disponível, tem que ser fácil de ser localizada, eu tenho que ter informações adicionais sobre ela e todo mundo deve ser capaz de utilizar. Esses eram os desafios. Para atender a essa necessidade, foi pensado no Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, ele está implementado segundo aquilo que está proposto no decreto, que é, as bases de dados nós não temos uma super base de dados onde todo mundo manda as informações para lá. Não é isso. Eu tenho várias bases de dados implementadas, cada um da forma que quiser implementar a sua própria base de dados. Um vai chamar de base de dados, outro vai falar, não, eu tenho os meus arquivos shapes todos lá no meu diretório, não tenho nem base de dados, só que elas precisam comunicar entre si, esses nós precisam se comunicar através de padrões, que são padrões definidos pela OpenGel Consortium, que é a OGC, que é um consórcio de empresas que trabalham com GEL, que definem esses padrões para interoperabilidade e integração de dados. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte,
que a sua informação, o seu dado ou informação para entrar na infraestrutura nacional de dados espaciais, ele pode estar em KML, ele pode estar em GML, ele pode estar em Shape, ele pode estar numa base espacial do Oracle, ele pode estar numa base espacial do PostgreSQL com PostGIS, ele pode estar em qualquer uma dessas situações. E você só precisa de uma camada intermediária, que é um servidor gel, que pode ser o seu ArcGIS Server, pode ser o GeoServer, pode ser o Map Server, e você vai disseminar aquela informação num padrão da OGC, que é o padrão básico da INDE hoje, que é o WMS. Disponibilizei o WMS, eu estou aderente à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, independente de como meu dado está armazenado. Além disso, eu tenho outros padrões. Eu tenho um padrão de intercâmbio de metadados. Aquele bonequinho vermelho ali no meio, ele representa o nó central, o nó principal da infraestrutura. Esse nó central é aquele que faz, às vezes, do local único onde você encontra a informação. Eu falei para vocês que tinha que ser fácil de entrar. Se esse negócio está espalhado nesses nós todos, bom, quem é que produz o dado de tal coisa? Ah, não sei, a estrutura do governo brasileiro é muito complexa, eu não sei quem é que produz esse dado ou informação. Ah, não sei qual é o tema dele. Tá bom, não precisa saber de nada disso. Vai lá no nó central, no catálogo de metadados, e faz uma busca pelo dado que você quer. Lá, esse catálogo de metadados, ele está colhendo os dados de todos os outros catálogos que estão integrados a ele através de um protocolo chamado CSW. Ele vai coletar essas informações e vai apresentar para você. E vai falar assim, olha, o Ministério do Meio Ambiente tem o dado que você precisa. A CPRM também tem essa informação que você está pedindo. O IBGE também tem essa informação. Essa informação vem acrescida de um conjunto de metadados que permite você identificar aquela que você quer utilizar. Tá? E aí depois eu vou mostrar isso para vocês de verdade. Então eu tenho padrões, eu tenho um conceito de TI, que é o conceito de serviços web, que permite essa integração. Eu tenho as políticas definidas e mais do que isso, eu tenho suporte e capacitação. Vocês fizeram uma pergunta também que foi sobre software livre. A opção da infraestrutura pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais foi de capacitar em software livre. Então, hoje, na infraestrutura, todos esses padrões e protocolos estão implementados sobre GeoServer, GeoNetwork, que é o catálogo de metadados, tem uma interface unificada que a gente está tentando trabalhar com ela, que é o GeoNode, ela ainda não está totalmente implementada, e uma série de outros softwares livres que apoiam a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ah, isso quer dizer que para entrar na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, minha instituição, meu órgão, precisa trabalhar com software livre. Não. Ele precisa trabalhar com padrões abertos. Então, hoje nós temos instituições, por exemplo, que fazem parte da infraestrutura nacional, que utilizam os produtos da ESRI, que são ArcGIS Server e tudo isso. Só que ele dissemina os dados em WMS. E os metadados em CSW. Então, ele entra da mesma forma no negócio. Só que, para não inviabilizar a participação de ninguém, todo o suporte e capacitação que é prestado pela CONCAR, Comissão Nacional de Cartografia, é em cima de software livre. Tá? Então, o que o Comitê para a Implantação da INDE já fez? Ele está fazendo, fez e está fazendo, capacitação e treinamentos diversos. Hoje a gente tem, todo mês, acontece um treinamento de 3 dias em Brasília. Está acontecendo em Brasília porque a maioria dos órgãos estava lá. Então, nós temos um dia onde a gente faz uma conscientização da INDE, fala sobre o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Nós temos outro dia onde a gente fala sobre o perfil brasileiro de metadados e a ferramenta GeoNetwork. E o terceiro dia fala sobre o GeoServer, conceito de serviços e configuração e disponibilização de serviços através do GeoServer. Isso está acontecendo todos os meses. A gente já fez diversas capacitações lá. E agora, a partir de junho, isso começa a acontecer nos estados, nos diversos estados do Brasil. Então, a gente começa a ir para os estados para divulgar a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais através da capacitação. Essa, na verdade, a gente já participa de eventos diversos desde 2009, 2008, falando sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. No ano passado, ou esse ano, no início desse ano, aconteceu a primeira jornada acadêmica INDE,
onde foram convidadas todas as instituições que trabalham o tema GEL, e essas instituições foram lá, apresentaram suas linhas de pesquisa relacionadas à INDE, foi proposto uma série de trabalhos para a integração dessas instituições, onde elas pudessem apoiar a infraestrutura nacional de alguma forma, onde a gente pudesse estar, através da FAPESP e todo mundo, incentivando linhas de pesquisa relacionadas à infraestrutura nacional de dados espaciais, e depois que isso estivesse retornando para a gente, de alguma forma, numa base de conhecimento, para que a gente pudesse estar fazendo uso desses no desenvolvimento da INDE propriamente dito. Tem um trabalho que é o envio de periódicos informando sobre os avanços da infraestrutura nacional. É um boletim chamado BINDE, que vocês podem assinar através do site da INDE, que é www.inde.gov.br. Tem um suporte para a implantação dos nós da INDE. Hoje, nós temos, por exemplo, quem já teve necessidade de ter a base de CEP dos Correios e falou assim, não dá, porque a base de CEP dos Correios é vendida. Os Correios aderiram à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Nós já fizemos visitas a eles para trabalhar os dados deles para que a gente consiga disponibilizar nesse conceito de dados abertos, gratuitos, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, provavelmente, dentro de pouco tempo, vocês vão estar acessando as bases de CEP dos Correios. Por exemplo, o pessoal da Esri já foi embora? A Esri e o Google, eles têm um serviço que é super interessante, que é muito legal, que é um serviço Google e Esri, que é onde você passa o endereço e ele te devolve lat-long daquele endereço. Né? Só que esse é um serviço que nós não temos acesso, porque ele é pago. Algumas instituições têm. A gente está com a base de CEP dos Correios e a base de endereços, que é um outro projeto do IBGE, que é o CNEF, Cadastro Nacional de Endereços, é possível que dentro de algum tempo a gente esteja lançando esse mesmo produto, como um produto nacional. Hoje nós já temos um serviço que, dado o geocódigo do IBGE, que é o que a gente tem, ele te devolve lat-long. Dado o geocódigo do IBGE, ele devolve geometria. Nós estamos trabalhando num serviço que é para a integração da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais com a INDA, Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, onde você vai, um CSV, um arquivo CSV, uma planilha CSV, onde você tenha uma coluna que seja o seu geocódigo, você vai chamar um serviço passando esse CSV e ele vai te devolver um KML, georreferenciando isso na sede municipal. Todos os atributos, todas as colunas que você tem, ele vai pegar o geocódigo, vai gerar um ponto e vai gerar uma tabelinha de atributos para cada um daqueles pontos, naquelas linhas. Esse é um trabalho que está sendo proposto também dentro da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, ferramentas de acesso ao DBDG, eu vou mostrar algumas para vocês. Suporte para a implantação dos nós da INDE, isso é o que já foi realizado e o que está acontecendo agora no CINDE, no Comitê de Implantação da INDE. O CINDE é um comitê aberto, é um comitê que qualquer pessoa pode entrar em contato com a CONCAR e falar assim, eu gostaria de participar desse comitê, participar nas decisões desse comitê. Tá? Ele é dividido em vários grupos de trabalho. Pode passar, por favor. E aí está um exemplo de acesso às ferramentas da INDE. Então, eu tenho o portal da INDE, pode ir clicando aí, por favor. Eu tenho o portal da INDE, passando aí, que ele vai... Tem o portal da INDE, a partir do portal da INDE, que é o www.inde.gov.br, mais uma vez. Eu acesso às ferramentas que são o catálogo de metadados, o visualizador da INDE, que não é nada mais do que um visualizador, ele se propõe a ser um visualizador, ele não é um SIG, ele faz às vezes, lembra que eu falei para vocês que eu preciso atender o público leigo também? O leigo, ele vai clicar no link e ele vai visualizar os dados ali. Ele vai clicar e acender camadas e vai visualizar aquilo ali. O cara que é expert, o cara que é profissional de dados, que trabalha já há algum tempo, que tem mais conhecimento, ele vai pegar o ArcME, o ArcProject lá, o QuantumGIS, o GVSIG, e ele vai utilizar, vai consumir serviços nessas aplicações. Ele não precisa de uma aplicação facilitada. Ele precisa do serviço, que é o que a gente está entregando para vocês também. E aqui é o GeoServer, onde estão disponíveis todos os serviços. Tá? Pode dar mais um clique aí, por favor? Pode ir. Pode acessar direto as ferramentas, cada uma delas tem sua própria interface, tem sua própria URL. Mais um, por favor. Aí, a forma mais comum de acesso à infraestrutura nacional, que é a forma que a gente dissemina com mais frequência,
Para mim, o coração dessa infraestrutura é o catálogo de metadados. O catálogo de metadados é aquele que dá a visibilidade de todos os produtos gel que existem no Brasil, de tudo que existe no Brasil de gel. E o catálogo de metadados, sempre que possível, ele vai direcionar vocês para 2 tipos de produtos, que são, para o usuário especialista, ele vai direcionar para o serviço, o endereço do serviço, WMS ou WFS, a princípio WMS. WMS e WFS, a diferença entre eles é que um te entrega o raster e o outro te entrega o vetor. Tá? Depois a gente fala mais sobre isso, se for o caso. E o outro é, você vai para o visualizador. Então eu atendo ao público leigo e atendo ao público especialista. Serviço para o especialista, que vai consumir em qualquer lugar que ele quiser, e o visualizador para o cara que é menos especialista poder consultar esses dados e informações geoespaciais. Por que eu falei isso? Não, tudo bem. Então vamos continuar aí. Por favor. E aí, assim, e tem a volta também, né? Do catálogo de metadados, a gente faz o link também do visualizador, a gente faz o link com os metadados também, garantindo que todos os produtos que estão disponíveis no visualizador, eles estão documentados segundo o que está proposto no perfil brasileiro de metadados. Tá? Lembrei. O que eu estava falando? Essa é a forma mais comum. Do catálogo de metadados, você chegar aos produtos, chegar ao WMS ou chegar àquele dado no visualizador da Indy. Isso é o que a gente gostaria que todos os produtos tivessem, todos o que está descrito no metadados que tivessem isso, é o que nós gostaríamos. Mas um dia desse, alguém do IBGE fez uma consideração que eu achei muito legal, e é algo que a gente não tinha pensado ainda. O IBGE tem uma publicação, que é um manual de cartografia de 1907, vamos dizer assim, eu não sei não, mas é bem lá no início. E esse negócio é um manual que está em papel. E alguém no IBGE achou que aquilo era de grande relevância para o pessoal que estuda cartografia e tal. E eles foram lá e eles catalogaram isso. Está lá no catálogo de metadados. Na informação de distribuição está assim, está lá na biblioteca do IBGE. Vai lá consultar. Mas está lá no catálogo de metadados. Então, por isso que eu acho que o catálogo ele é o coração da Indy. Ele é o que permite a gente fazer um inventário de dados do que existe no Brasil. Ele é o que permite, de forma transparente, dizer onde falta informação, o que falta de informação. Permite vocês chegarem lá e ranquear a informação. Fala assim, essa informação está mais ou menos. Vocês vão lá e podem ranquear aquela informação. E ele, sempre que possível, ele te direciona para o dado. Em WMS, em visualizador, para atender aqueles 2 públicos que eu falei para vocês. Pode passar? Aí são alguns exemplos do visualizador da Indy, que vocês já encontram lá hoje. Esse produto que está aí em cima é o REGIC, são as regiões de influência da cidade. Você vê aonde um centro interfere nos outros centros. Então vocês conseguem ver ali, onde tem aquelas manchas mais densas, vocês conseguem ver que tem um grande fluxo de pessoal que procura aquele centro quando eles precisam de serviços essenciais, tipo saúde, cinema. Cinema não é essencial, para alguns é essencial, mas, por exemplo, cinema, quando o cara quer ir no cinema, para onde você vai? Você vai para lá. Sei lá, qualquer outra coisa que vocês consigam imaginar aí. O cara normalmente sai daqui para ir para lá. E aí essa é uma informação que ela foi combinada com uma camada de obras do PAC, que são onde que o PAC está investindo em construção de universidades. Tá? Esse dado, o que eu estou falando é que existe uma informação ali agora que pode ser explorada. Eu não vou fazer uma análise sobre ela agora. Ela pode ser explorada. Então vocês veem aqui, estão construindo uma universidade naquela pontinha ali. Ninguém vai para lá. Mas estão fazendo uma universidade lá. Agora, eu não estou fazendo um juízo de valor. Porque pode ser, não, vamos descentralizar. A política pode ser essa. Vamos descentralizar. O que eu quero falar para vocês é que uma ferramenta simples dessa, com 2 camadas de informação, uma do Ministério do Planejamento e uma do IBGE, já tem grande utilidade para a hora que eu vou planejar a política pública. Onde eu vou construir a universidade?
Não interessa se eu vou construir na ponta ou se eu vou construir no lugar daquele onde já tem um fluxo de pessoas que vai. Interessa que as decisões foram tomadas em cima de dados que estão disponíveis, padronizados para que possam ser integrados e através de uma ferramenta que qualquer um tem acesso. Isso que é importante. E se vocês entrarem lá, vocês vão ver uma série de outras informações. Pode passar, por favor? Tem mais um exemplo aí, que é, por exemplo, aqueles pontinhos pretos ali, que na verdade são naviozinhos, outras coisinhas, eles são onde você tem portos, onde você tem áreas de escoamento de produção, e aqui os outros são onde você tem hidrovias e onde você tem investimento em malhas rodoviárias e malhas ferroviárias. Eu começo a dar para a sociedade e para o governo, de forma geral, uma ferramenta que é simples, gente, que tem um conceito extremamente simples. Mas porque os dados não estão em PDF, estão disponíveis de formatos abertos e padronizados, eu começo a basear as minhas políticas públicas aqui. Tinha um outro exemplo aí que eu acho que eu tirei, que era, esse aí é onde vai passar o metrô de Salvador. Então eu tenho aqui, ali tem uma camada de informação, que é uma camada de aglomerados subnormais, que são basicamente as favelas de Salvador, e tem onde vai passar o metrô. Quais são as favelas que vão ser cortadas pelo metrô de Salvador? Tem a informação ali. Isso aí, gente, alavanca negócios, isso aí modifica o valor do lugar, isso aí faz com que empresas invistam naquele lugar, e tá disponível. Então, por isso que eu estou falando, hoje, ferramenta já não é mais o problema, os formatos não são o problema, dentro daqueles componentes que a gente falou lá de uma IBE, as políticas já existem, o que a gente precisa é criar uma cultura mesmo, para que cada vez mais a gente possa ter mais informações aí. Cada instituição que entra aí, ela multiplica as suas informações por todas as outras que existem. E gera uma série de outras informações novas. A gente tinha, por exemplo, um dado ali, que são os dados de praças do PAC. Aonde o PAC está investindo, o Programa de Aceleração do Crescimento está investindo em praças. Tá? E tem um dado do IBGE, que é percentual de crianças de 0 a 14 anos. É impressionante as pessoas que cruzaram praça com criança de 0 a 14 anos. Aí vocês vão falar, mas praça não é só para criança de 0 a 14 anos. Eu também acho, mas não interessa. Interessa que alguém que quis ver se estão fazendo praça em lugares que tem criança de 0 a 14 anos, pode fazer esse cruzamento, porque essas informações estão disponíveis. Quando você lança uma pesquisa, quando você vai fazer uma pesquisa no IBGE ou vai fazer alguma coisa em qualquer instituto de pesquisa, você pensa no plano tabular. Plano tabular é quais são as variáveis que no final eu quero cruzar e que informação eu quero gerar para a sociedade a partir daquilo. Então, sei lá, eu quero saber homens e mulheres por idade e por tal coisa. Por sexo, por idade e por escolaridade. Eu faço esse cruzamento e apresento isso para a sociedade. Isso é bom? Isso é muito bom. Isso é legal. Mas muito melhor do que isso é eu ter sexo, idade separado e ter outra coisa separada e permitir que a sociedade defina aquilo que ela quer cruzar. Quando eu faço isso, eu estou tirando essa possibilidade de algumas mentes iluminadas e estou restringindo isso só à criatividade de todos aqueles que usam. Com isso, certamente mais e mais produtos, mais e mais informações vão sendo geradas. E esse é o grande ganho desse negócio. Pode passar, por favor? Então, quais são os próximos passos? Até para que isso possa acontecer de forma mais adequada. O que nós sonhamos para os próximos passos da infraestrutura é que a gente comece a ter canais lá no visualizador da Indy. Por exemplo, eu vou ter um pesquisador aqui da UERJ que vai chegar lá e vai falar assim, olha, ele vai fazer os cruzamentos dele lá, ele vai levar a informação dele e ele vai ter o canal dele, que passa a ser seguido por outras pessoas. E a gente começa a dar uma ferramenta onde as políticas passam a ser construídas, onde a população tem voz para aplicar aquilo que ela está... mostrar aquilo que ela quer mostrar.
com URLs persistentes, que ela pode colocar isso no blog dela, pode colocar não sei o que lá, e pode gerar uma série de outras informações. Nós temos um grupo chamado T-Hacker, que é Transparência Hacker, que ele trabalha pegando os dados fechados do governo e transformando isso em dados abertos. Por exemplo, eles pegaram o blog do Planalto, que é um blog que não pode ser comentado, você não consegue comentar o que está sendo discutido no blog do Planalto. Eles pegaram todas aquelas informações, trouxeram para um outro blog onde é possível você comentar, onde a sociedade tem vez. E eles têm bolsas de estudo, bolsas para quem trabalha esses dados e gera informações em dados abertos. Nós chegamos para eles e falamos assim, eu quero propor para vocês que vocês usem os dados da Indy para gerar novos produtos e que isso seja uma bolsa, que isso seja uma linha dentro das bolsas que vocês estão oferecendo. Para criar essa cultura de utilizar dados abertos e utilizar dados gel de forma aberta. Tá? A gente está trabalhando em algumas ferramentas de EAD para que a gente possa, essas capacitações possam acontecer de uma forma mais adequada, né? Possam atingir um público maior, investir em participação em eventos para que a gente possa continuar divulgando a infraestrutura de dados espaciais, para quem ainda não conhece. Para a gente aí, muito importante essa maior aproximação com a academia. Nossa ideia é construir bases que sejam alimentadas por teses e dissertações da academia, para que isso possa ser aplicado nos problemas reais da infraestrutura nacional de dados espaciais. E aí eu vou dar um outro exemplo rapidinho, porque eu acho que eu já estou me estendendo demais. Depois de Portugal, nós conversamos com o pessoal do Canadá. Canadá ou Austrália? E eles falaram assim, o que vocês fazem? Qual é a infraestrutura que vocês precisam para... São dos dois, são grandões, por isso que para mim está... Qual é a infraestrutura que você precisa para disseminar tantos dados e informações? Ah, não sei, a gente entrega para o Google faz essa disseminação. Então, a gente está vivendo problemas hoje, por exemplo, que são problemas de Big Data, que a gente não sabe exatamente como vai administrar, na medida em que começam a crescer informações. E tudo isso, ontologias, a falta de ontologias, a falta de tesauros bem definidos, tudo isso são assuntos que estão sendo discutidos dentro das universidades, que a gente tem muito espaço para que sejam discutidos também dentro da infraestrutura nacional de dados espaciais. Então pode passar, a gente tem uma proposta de adesão das UFs e prefeituras agora nos próximos momentos. E era isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Pode passar mais uma, por favor? Que estão os endereços das ferramentas. Ficou clarinho, mas a gente tem o visualizador da Indy, que está em www.visualizadorindy.gov.br. Tem o catálogo de metadados, que está em www.metadadosindy.gov.br. E essas são as principais ferramentas onde vocês vão conseguir ver isso que a gente está falando para vocês acontecendo na prática. Obrigado, desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Tá?